Olá, habitantes do Terra X, sou Luiz Abel Jornaleiro no vídeo de novidades. Aproveitando os 80 anos do Batman, né, pra quem não sabe, agora em 2019, o personagem completa 80 anos de existência. Ano passado foi do Superman, a gente fez um documentário, inclusive, entre ali no nosso canal, dá aquela guaribadinha, acha o documentário do Superman de 80 anos, ficou muito legal. Então a gente vai falar um pouquinho do Batman, tá? Eu vou falar sobre essa obra que chegou semana passada, que é Batman Veneno, que ela saiu em formato de conto de Batman, né, no início de 1990, 1991, começou a sair aqui no Brasil, mas eu quero falar um pouco sobre a história, uma aulinha de história, sobre o que é o conto de Batman, como surgiu, como foi, qual foi a proposta, por que a DC fez isso, uma aulinha de história. Para quem não sabe, até 1989, quando o personagem completou o cinquentenário do Batman, os 50 anos do Batman, a DC nunca tinha lançado nenhum outro título do Batman que não fosse só Batman ou Detective Comics. Mas com o advento da obra, o marco em quadrinhos que foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, e depois Killing Joke, né, cara, a piada mortal do mestre Alan Moore, a DC percebeu que fazer histórias curtas do Batman, que não tivessem digamos que o leitor não precisava acompanhar toda aquela sequência gigantesca de quadrinhos, fosse feita assim, o formato da história curta era uma coisa rentável, tá? Era rentável financeiramente e era muito positivo, era muito bom, porque o cara que não era fã de quadrinhos de longa data e queria comprar um material em quadrinhos que tivesse uma vida curta, por assim dizer, minisséries em 4, 5 partes, ou material de luxo com começo, meio e fim, ele começava a atingir um público que não tinha contato com esse material, assim, e aquele público que não queria ter que fazer uma coleção extensa ou acompanhar uma mitologia de 50 anos de existência para compreender o personagem Batman, que vinha passando por essa metamorfose gigantesca, né, e muito forte, não só dentro do quadrinho ou da mídia. Foi quando a DC criou o selo Legends of the Dark Knight, que saiu aqui no Brasil como um conto de Batman, que é esse material aqui que eu trouxe o lado da minha casa, que é o formato Roots da história Veneno, que está sendo republicada pela primeira vez no Brasil. Isso nunca tinha sido republicado, pessoal, para vocês terem uma noção de quanto é um título importante e de quanto é importante o que a Panini está fazendo em relação a essa republicação, que é uma história excepcional, fenomenal, né? Uma história muito boa. Vou falar um pouquinho dela, mas eu tô explicando para vocês essa questão do Legends of the Dark Knight. Aí, cara, a DC decidiu fazer o Legends of the Dark Knight como uma segunda versão, uma versão nova do Batman, só que para um público moderno, né? A intenção deles era recontar a mitologia do personagem no quadrinho, né, em início de carreira, combatendo o crime no início de carreira, recém chegando em Gotham e tal, seguindo a vertente do Batman 1 que o Frank Miller havia escrito depois do Batman Cavaleiro das Trevas. Foi quando começou a sair os contos de Batman, ou lá nos Estados Unidos, Legends of the Dark Knight. O primeiro foi o Xamã, que foi escrito pelo Denny O'Neil, pelo mestre Denny O'Neil, e desenhado pelo Ed Hannigan, e foi um material muito legal porque ele era basicamente proveniente, ele vinha da vertente do que o Frank Miller havia plantado no Batman 1 em parceria com o David Mazzucchelli. Então, cara, um dos contos de Batman, se não me engano, o segundo ou o terceiro, foi o Veneno, e é uma história muito, muito, muito densa. Eu vou mostrar para vocês aqui as capinhas dos Roots, né, que são essas capas aqui. Essa aqui é a capa do número 1, que tem a arte, né, do Trevor Von Eeden e do mestre José Luiz Garcia Lopes, né? Essa aqui é a capa do número 1, vou mostrar um por um para vocês, tá? A capa do número 2, tá? Que é essa aqui. Cara, as capas são fenomenais. Aí tem dentro da edição, para vocês terem uma noção. A Panini fez um material de editoriamento bem legal. Capa do número 3, que é fenomenal. Capa do número 4, tá? Bem devagarinho para vocês terem uma noção. E a capa do número 5. Esse material, cara, ele é muito bom. Inclusive, a editora Abril Jovem foi que publicou esse material aqui no Brasil, com baita acabamento, uma folha muito boa. Vou mostrar uma edição aqui sem dar spoiler, né? Pra quem não leu, não quero também atrapalhar a vida de vocês aí, quero que vocês curtam o material mais rapidinho. O material interno era bom, tá? Não era um papel couché top de linha, mas era um papel bom, né? Que era um acabamento legal, se o cara cuidar no amarelo, aquela coisa toda. O material que a Panini fez é esse aqui. Verniz localizado, capinha meio aveludada, bom papel, né, um papel legal, né, tá legal aí, diretor? Ó, para mostrar pra vocês a qualidade, né, pode ver que tem verniz localizado nos olhos do Batman e nos dentes, né, e aqui atrás também, ele derrubando as pílulas, que é a droga que ele fica viciado, que é uma espécie de esteroide que dá uma força sobre-humana pro Batman, né, deixa ele muito forte, mas em compensação ele fica extremamente viciado, ele fica agressivo, ele fica, enfim.
Eu vou falar um pouquinho da sinopse da história, sem dar spoilers para vocês, né? E falar um pouquinho da qualidade da edição, que também tá top de linha. Vou mostrar para vocês as primeiras páginas aqui. Ficaram excepcionais, tá muito legal. O trabalho de editoramento da Panini ficou legal. Não teve paninada, pessoal, não teve erro editorial, não teve balão errado, palavra errada, nada disso. Eu reli a história, né? Tá legal, top de linha. A história começa com o Batman tentando resgatar uma menina de um sequestro. Ela foi sequestrada porque o pai dela, que foi o cara que criou essa droga, que é a droga Venom, que futuramente, para quem não sabe, vai ser a substância, o esteroide utilizado para criar o vilão Bane na saga Queda do Morcego. O Batman vai lá resgatar a menina e tal, porque os sequestradores sequestraram ela e eles queriam a fórmula da droga. Mas infelizmente o resgate não dá muito certo, acaba dando errado e tal. E o Batman, para aplacar a culpa dele em relação a esse resgate não ter dado certo, ele começa a fazer o uso da droga e ele usa frequentemente, a droga aumenta a força dele, ele fica muito forte, fica muito poderoso, nada muito sobrenatural, muito sobre-humano, até para que a história mantenha um pé no chão, né? E ele começa a utilizar essa droga e fica extremamente viciado, assim, ele fica, cara, viciado demais, ele fica muito alterado. Para vocês terem uma ideia, o Alfred abandona ele nessa fase, né? Vou mostrar aqui um quadro bem interessante dele fazendo uso da droga para poder ampliar a força dele, porque a droga começa a facilitar ele no combate ao crime, fica mais fácil prender os bandidos, fica mais fácil tudo, né, cara? Ele não precisa mais ter aquelas horas de treino, horas de esforço físico, a droga facilita a vida dele. Mas chega um determinado momento que quem tá cedendo a droga para ele começa a pedir certos favores pro Batman, tipo, elimina esse cara aqui, acaba com a minha concorrência ali, por aí vai, e o Batman acaba cedendo para continuar mantendo o uso da droga com uma certa frequência. Esse material, acho que ele é atemporal até pela questão em tocar no assunto vício, né, cara? Vício de droga, que é um assunto pertinente, enquanto o mundo for mundo, é um assunto que vai ser sempre pertinente. Mas é muito interessante, uma das coisas mais legais do conto de Batman Veneno é a história de superação do Batman. Porque o Batman, ele é conhecido por ser um cara muito, por ser um exímio estrategista, um detetive genial, um gênio, por assim dizer. Ele é o ápice do ser humano, né, melhorado e treinado. E ele tem uma disciplina muito grande. Então, hoje em dia, de repente, seja uma história que não tem uma certa relevância, uma grande relevância, mas quando tu vê um cara como o Batman, com todo o preparo, com toda a disciplina, com toda a inteligência, né, e com toda a obsessão dele para ser um herói viciado numa droga e aquela droga consumindo a vida dele, cara, é um choque. É um choque muito grande tu ver isso daí. E a história, que foi escrita pelo mestre Denny O'Neil e desenhado por esse time de grandes desenhistas, que é o Trevor Von Eeden, o Russell Brown e o mestre José Luiz Garcia Lopes, expressa de uma forma visceral. E o Batman passa por um processo de superação e de liberação para se desintoxicar da droga, que, cara, é violento, é muito forte, é muito potente. Eu não quero mostrar as cenas, mas eu vou pular direto pro finalzinho para mostrar a galeria de capas que a Panini fez, que ficou muito legal, o trabalho da Panini ficou muito legal. Eu vou só mostrar uma cena para vocês terem uma noção do que o Batman, do que o Bruce passou nesse processo de desintoxicação, que é essa cena aqui, ó, dele na caverna, babando, né, cara, num estágio de desintoxicação violento, né, e, cara, a história é potente, ela é forte, é um grande material e merece ser lido e ter na coleção de qualquer fã de quadrinho. E vou mostrar para vocês no final, né, cara, a galeria de capas, né, que a Panini fez, ficou muito legal. Aqui fizeram uma jogada editorial muito bacana e colocaram capa por capa dessas que eu mostrei para vocês, eles colocaram aqui. É muito legal, ó, cara, que massa ficou. Um trabalho editorial muito legal, cara. O valor também ficou super acessível. Se eles lançassem todos os contos de Batman nesse formato, ia ser, acho que, a melhor coisa do mundo, assim, porque muito fã anseia pelo relançamento desses materiais há muitos anos, pessoal, para vocês terem a noção de como importante foi esses materiais dentro do mercado editorial e do Batman. Tá. Pessoal, esse foi um videozinho para falar do Veneno, né, e para também fazer um convite para quem é de Santa Maria e região. Do dia 9 ao dia 12 nós estaremos fazendo um evento no Royal Plaza Shopping em parceria com a TV Santa Maria e com o Royal Plaza Shopping, na Praça Central, chamado Batman, A Sombra do Morcego, 80 anos do personagem, que vai ser um evento, né, que ele vai ter exposição e venda, né, uma exposição gigantesca de brinquedos, memorabilias, tudo que fez parte e faz parte da mitologia do personagem durante esses 80 anos. Quem for de Santa Maria ou quem for fazer uma excursãozinha para cá,
por favor, nos visitem, vai ser do dia 9 de maio ao dia 12, tá? No horário de funcionamento do shopping, que é das 10 às 22. Vão lá, dão um pulinho por lá, vocês não vão se arrepender, vai ser muito legal. Pessoal, essa foi uma dica do jornaleiro, /novidade, /notícia, /sinopse, né? Se inscreva no canal, tocar o sininho, é um videozinho massa nosso chegando para vocês. Abração do jornaleiro e até mais.